Bem-vindos a mais um vídeo do canal MOPC Linguística. Nesse vídeo, a língua cóptica, que nada mais é do que a língua egípcia no seu último estágio. A última forma, a forma mais moderna de egípcio. Como a gente viu no vídeo de língua egípcia, que fala da língua da época faraônica, da época hieroglífica do Egito aqui no canal, a língua egípcia pertence à família afroasiática ou camito-semítica de idioma, junto das línguas semíticas, que também já tem seus vídeos próprios aqui no canal. Tem um vídeo muito legal de línguas semíticas, fala sobre todo esse agrupamento de línguas. E tem os vídeos das línguas específicas, como árabe, aramaico, hebraico e a língua amárica da Etiópia. Tem também um outro parente do ramo egípcio, que é esse ramo berbere, as línguas berberes, que até hoje são faladas amplamente no norte da África. E tem um vídeo que é um dos meus vídeos favoritos aqui do canal, sobre as línguas berberes. E agora a gente volta para o ramo egípcio, que já foi abordado no vídeo de egípcio aqui no canal. E a língua egípcia não morreu na antiguidade. Como eu já falei naquele vídeo de egípcio, né? A forma antiga de egípcio foi substituída na época cristã pela forma que a gente chama de cóptico. Cóptico nada mais é do que um termo para Egito, para egípcio, né? Que foi adotado como designação padrão para esse período tardio da língua cóptica, quando o cóptico, ou seja, o egípcio, foi escrito com a escrita grega, uma adaptação da escrita grega no período cristão. Aqui a gente tem a história da língua egípcia, tirado lá do vídeo de língua egípcia. Para mais detalhes, você tem que assistir aquele vídeo de egípcio, né? Que é um vídeo bem detalhado. A gente vê que o egípcio antigo, que é a forma mais clássica, mais famosa de escrita e língua egípcia antigas, né? Dá lugar ao egípcio médio, na época dos persas e dos gregos. Na época do neo-egípcio médio já surge a escrita demótica, que é uma forma altamente simplificada da escrita hierática antiga. E na época cristã, os cristãos adotam finalmente a escrita grega, que já era amplamente difundida no Egito por causa do domínio grego sobre o Egito desde a época de Alexandre o Grande. A gente sabe que a última monarca, a famosa monarca Cleópatra do Egito, foi a última monarca independente do Egito independente, mas também foi a última monarca grega do Egito. Os egípcios mesmo já não tinham mais poder sobre o Egito desde a época do domínio persa, quando o Egito se tornou uma satrapia do Império Persa. Depois houve a conquista do Império Persa pelos gregos e, obviamente, o Egito passou para os gregos, sob Ptolomeu, que era um general de Alexandre o Grande. O general Ptolomeu estabeleceu sua dinastia ptolomaica grega sobre o Egito, criando inclusive a famosa cidade de Alexandria, em homenagem a Alexandre o Grande, no litoral mediterrâneo do Egito. Mas isso é história antiga, né? Na época cristã, por volta do ano 200, 300 depois de Cristo, a língua egípcia passa a ser escrita com a escrita grega, e isso é interessante do ponto de vista linguístico, porque a escrita egípcia até então não estava com a grafia das vogais. As vogais não eram marcadas, ou eram marcadas de maneira muito limitada pelas escritas nativas do Egito, como o demótico, o hierático e os hieroglifos. No período cóptico, período onde a escrita é essencialmente uma forma da escrita grega, a gente tem a vocalização total, plena, praticamente perfeita da língua egípcia, pela primeira vez. Então isso fornece uma pista, uma série de vestígios extremamente interessantes para a gente decifrar como eram realmente as vogais e a pronúncia realmente do Egito em fases anteriores. A gente pode deduzir mais ou menos como era a vocalização do Egito na época mais antiga, embora isso seja apenas uma especulação também. A própria língua cóptica, essa língua egípcia cristã tardia, não é uma língua só. A gente olhando mais de perto, a gente vê que o que a gente chama de cóptico era uma série de dialetos, pelo menos uns 6 dialetos, boa parte dos quais eram mutuamente inteligíveis, que dominavam o Egito. Primeiro, a língua saídica foi a língua dos coptas, a língua literária do Egito, por muitos séculos, até a predominância do árabe, já por volta do ano 700, 800, 900, quando realmente a língua literária do Egito passa a ser o árabe e substitui o cóptico egípcio saídico. Também depois dessa época, quando o árabe domina, a língua saídica passa a não ser mais usada tanto como uma língua literária e também passa a ser menos usada pelos coptas,
E a língua boárica, o dialeto de Mênfis, o dialeto falado em Mênfis, passa a ser a língua litúrgica e a língua oficial da Igreja Cóptica do Egito, que até hoje abarca cerca de 10% da população egípcia, que ainda são os cristãos ortodoxos monofisitas da Igreja Cóptica nativa do Egito, uma das formas mais antigas e mais interessantes de cristianismo, que ainda sobrevive em uma grande minoria da população do Egito. Então, hoje, desde a Idade Média, desde pelo menos o ano 1000, o cóptico boárico é a língua da Igreja Cóptica do Egito. Quanto à autodenominação dos egípcios, a gente sabe do vídeo lá de egípcio postado aqui no canal, que língua egípcia era chamada de Ra'an Kumat, a fala do Egito, da Terra Preta. Kumat era o nome que os egípcios davam para o país, Egito na Antiguidade. Significava Terra Preta, porque a terra cultivável, a terra agrária, tende a ser escura, em relação ao deserto, que é claro. Mas no cóptico, essa palavra Kumat acaba evoluindo para Kemê. Ou no grego arcaico, a gente tem aí um registro do termo Quimia, que era um dos termos que eles usavam para o Egito. O termo Egito, que a gente usa nas línguas europeias, é derivado do antigo grego Aiguptos, que era, na verdade, o nome da cidade de Mênfis, que era a capital do Egito naquela época que os gregos interagiram com os egípcios. Vinha do nome egípcio para a cidade de Mênfis, que era Ricuptá, a casa da alma de Ptah, mas os egípcios nunca chamaram de Ricuptá nem de Egito, né? O nome do Egito era Kuma, na época tardia Keme, e a gente supõe que, e nas línguas semíticas, inclusive no árabe moderno, o nome do Egito é Mestre, que é Egito, egípcio em árabe, Mitzraim em hebraico, que vem num termo do antigo acadiano, uma língua semítica da Mesopotâmia, que significava fronteira, fortificação, e era o nome que os mesopotâmios davam para os egípcios. Entrando no quesito da língua em si, a gente vê aqui os sons consonantais do antigo egípcio clássico, do egípcio médio. A gente vê aqui, especialmente na parte direita da tabela, tem os sons vulares, faringais e glotais, que são típicos da família afroasiática, bastante perceptíveis nas formas modernas de árabe. Sons como o Q, que é a oclusiva surda, representada pela letra Q, esse H cortado em cima, que é o Ha, o A, que é o Ain, do árabe. Esses sons do egípcio clássico já desapareceram no egípcio cóptico tardio. A gente vê aqui o inventário consonantal do egípcio cóptico, o seu dialeto saídico. Nos outros dialetos a situação é essencialmente a mesma. A gente tem praticamente consoantes aí que não tem nenhuma surpresa, não assustariam, não representariam nenhum desafio para um falante de qualquer língua europeia moderna. Não tem mais aqueles sons como Q, como A, que existiam no egípcio antigo, que ainda existem no árabe moderno, inclusive no árabe egípcio moderno, mas no cóptico já não existiam. O cóptico, como eu disse, é escrito com a escrita grega. A principal característica do cóptico é justamente essa, porque a gente sabe que realmente não houve nenhuma mutação muito grande do egípcio nessa época. O que houve foi que o egípcio deixou de ser escrito com o alfabeto, né, com as escritas nativas do Egito, e passou a ser escrito com o alfabeto grego, por causa especialmente do esforço de cristianização do Egito, cerca de 200, 300 anos depois de Cristo, quando o cristianismo se tornou amplamente difundido ali por toda a bacia mediterrânea. A escrita grega ganhou algumas letras a mais para representar sons que o grego não tinha, que estão aí no final da tabela de letras cópticas. Especula-se que uma dessas letras seja inclusive a origem de certas letras do alfabeto cirílico, como o chá. A gente vê a letra chá aí presente, né? Como a gente vê aqui nessa gramática de cóptico escrita em alemão. Inclusive também letras do alfabeto armênio tenham sido tiradas do alfabeto cóptico, já que também a Armênia foi cristianizada mais ou menos naquela época, né? Para pesquisa aqui eu utilizei algumas gramáticas de cóptico. Eu devo ter mais de meia dúzia de gramáticas. Nem todos os livros são muito claros, às vezes são obras um tanto opacas. A mais clara acho que é essa obra alemã de saídico, Einführung in die Koptische Sprache, que eu usei bastante para pesquisar aqui. Tem essa obra bastante moderna, Coptic in 20 Lessons,
É um pouco mais leve, mas não tem muita teoria, é um pouco vaga, né? Mas é bastante acessível. Tem esse excelente dicionário etimológico de cóptico, que mostra a ligação entre o cóptico e o egípcio clássico e hieroglífico, mostra a origem das palavras cópticas em relação ao Egito clássico, a língua egípcia hieroglífica de 2.000 anos, 2.500 anos antes da época cóptica, né? Cheguei a usar para pesquisar aqui. Tem também essas outras aqui que eu estou mostrando, mais algumas em alemão. Aqui a gente vê uma pequena comparação entre os numerais egípcios clássicos e cópticos na sua forma masculina. Como acontece nas línguas semíticas, os numerais têm uma forma masculina e uma forma feminina. Eu coloquei aí só a forma masculina para comparar. A gente vê que, é claro, apesar das diferenças, as similaridades ainda chamam bastante atenção. É claro que língua cóptica é uma derivação do egípcio antigo. Inclusive o próprio Champollion, que decifrou os hieróglifos egípcios no início do século XIX, esse Champollion ele usou um conhecimento que ele tinha de cóptico como uma das chaves para decifrar o antigo egípcio. Embora nem todos tivessem certeza, na época do início do século XIX, que o cóptico fosse realmente uma derivação do antigo egípcio. Algumas pessoas imaginavam que o cóptico na verdade era uma outra coisa, mas eles estavam errados. O cóptico é realmente nada mais que uma evolução, uma forma mais tardia de egípcio. O egípcio cóptico, portanto, é uma língua SOV ou VSO. Então, ela flutua entre essas duas formas, sujeito, objeto, verbo, ou verbo, sujeito, objeto. Essa segunda forma, VSO, ela é uma ordem dos componentes bastante comum entre as línguas afroasiáticas. É muito comum no árabe, especialmente no árabe clássico, no hebraico antigo, nas línguas cananíticas antigas, que o verbo começasse a frase. O sintagma nominal é geralmente DNA, determinante, nome e o adjetivo. Ou seja, o adjetivo vem depois dos substantivos, mas o demonstrativo vem antes. O cóptico, como o antigo egípcio também, e como a maioria das línguas afroasiáticas, camito-semíticas, tem gênero masculino e feminino, não tem gênero neutro. É mais ou menos masculino versus feminino. Os substantivos todos são ou de um ou de outro gênero, e a atribuição de gênero, como acontece nas línguas indo-europeias, tende a ser bastante arbitrária. E a língua cóptica se distingue do antigo egípcio pela evolução de um artigo definido e um artigo indefinido, derivados respectivamente do antigo demonstrativo egípcio, no caso do artigo definido, e do numeral wa, que é numeral 1, no caso do artigo indefinido. Aqui a gente vê o quadro pronominal suposto, como eu supus no vídeo de egípcio, tentando vocalizar os pronomes que eu vi nas gramáticas de egípcio, vocalizar para que se tornasse uma coisa mais visível, mais visualizável, mais sonora, em relação ao esqueleto consonantal que as gramáticas de antigo egípcio passam, né? A gente vê, na verdade, que quando a gente estuda o cóptico, a gente vê que provavelmente eu errei, especialmente nos pronomes de segunda e terceira pessoas, onde eu achei que o N era o primeiro som, e esse N era seguido de uma vogal depois do T, né? Como a gente vê aqui nessa segunda tabela, onde eu mostro os pronomes em cóptico e, entre parênteses, os correspondentes em antigo egípcio. Agora corrigidos com base no conhecimento que a gente tem de cóptico nesse vídeo. Então, em vez de natak, netak, tem entak. O pronome de primeira pessoa, anok, no cóptico, ou enak, no antigo egípcio, não se sabe exatamente também. A vocalização do antigo egípcio eu estou chutando aí, baseado em algumas obras que eu vi. A gente não tem certeza. Poderia também ser anok mesmo, não tenho certeza. Mas a estrutura silábica dos pronomes de segunda e terceira pessoa talvez não fosse o que eu imaginava, né? Não era netak, assim, entak. O que lembra bastante os pronomes do árabe, né? A gente tem anta, anti, na segunda pessoa em árabe. Na primeira pessoa a gente tem ana. No hebraico antigo, no antigo cananita, a gente tinha anoki. Então a gente vê bastante porque a gente sabe que o egípcio era uma língua que era aparentada às línguas semíticas. É um parente, não é estritamente semítico, mas é um parente um pouco mais distante do grupo semítico de línguas. E na segunda parte da tabela a gente tem as formas sufixais, que são usadas geralmente como possessivo pessoal, meu, teu, dele, e às vezes também como objeto de preposições e de verbos. É uma outra característica bastante comum também,
que o egípcio tem com as línguas berberes e com as línguas semíticas. O artigo definido no cóptico é pi ou p, dependendo da vocalização e do dialeto, às vezes varia, às vezes não tem vogal nenhuma, né? Só um p mesmo sozinho, só consoante sozinha. Mas eu coloquei aí p, pi, ti no feminino e ni ou ne no plural. E o artigo indefinido tem que ser um u ou w, né? Dependendo do som seguinte, se é uma vogal. Mas é um som de u ou w no começo. E o demonstrativo, né, é pei, tei e nei. Masculino, feminino e plural. Observa que no plural, cóptico não distingue gênero. Plural simplesmente é unissex. Então aqui alguns exemplos, né? Son é irmão, person é o irmão. En son são os irmãos. Ou nesneu também pode ser os irmãos, porque son, né, nem todo substantivo em cóptico tem uma marcação de plural. Geralmente você percebe plural só pelo artigo ou pelo demonstrativo. Son, ele pode ter o plural sneu, mas ele pode também ser usado na forma igual ao singular, só com o artigo plural n. Person, neson. A maioria dos substantivos simplesmente não tem uma forma plural independente, ao contrário do que acontecia no egípcio antigo. Como eu mostrei no meu vídeo de egípcio, o plural, e tinha também o dual. O antigo egípcio tinha uma característica também bastante comum das línguas camito-semíticas, junto com o árabe, que havia um dual bastante usado. Né? O dual cai em desuso completo na época cóptica. O cóptico já não tem praticamente nenhum resquício da forma dual, que é o plural de dois. Ao contrário do árabe, inclusive do árabe egípcio moderno, que se mostra nesse quesito muito mais conservador que o cóptico, preservando o número dual de maneira bastante claramente abundante na língua coloquial egípcia moderna, árabe. As palavras importadas do grego, que são do gênero neutro, acabam sendo importadas como palavras masculinas. Então, pneuma, que é espírito, em grego, uma palavra do gênero neutro, é importada como uma palavra masculina. Então, recebe o artigo p, pneuma, ou espírito. O curioso do cóptico também é que o gênero feminino é que é usado como uma forma impessoal, quando está falando de uma coisa abstrata que não tem um gênero claro, como um isso, a situação no geral. Né? Então, por exemplo, afjo é ele disse, né? Agora, ele disse isso é afjos. Esse sufixo aí, s, é o sufixo pronominal feminino. O isso aí é representado pelo pronome feminino. Né? Lembra um pouco as línguas célticas, que tem essa característica também de usarem, também o feminino como neutro impessoal. O possessivo pessoal é feito com um artigo sufixado de uma vogal que representa a pessoa possuidora nesse caso. Então, pá é meu, usado como uma palavra feminina. Pek é teu, pef é dele, etc, etc. Tem as várias formas de acordo com a consoante característica de cada pessoa. A gente vê que é uma fusão, na verdade, né, do artigo / demonstrativo com um morfema pronominal grudadinho aí numa palavra só. Então, por exemplo, né, iot é casa, paiot é minha casa, né? Pekiot é tua casa, pefiot é casa dele, e assim por diante. O sintagma nominal, como eu já falei, é DNA. Determinante primeiro, prefixado no nome, né? Depois vem o nome e depois do nome é que vem o adjetivo. Isso é uma característica também bem forte das línguas camito-semíticas, as línguas berberes, o egípcio clássico, as línguas semíticas, todas têm um adjetivo depois do substantivo. Então, pigenos, que é a raça, enrome, uma característica forte do cóptico, que não tinha no egípcio antigo, é que, na verdade, os adjetivos, eles não só seguem os substantivos, mas, na verdade, eles seguem o substantivo formando uma espécie de relação genitiva. Eles usam essa partícula N aí. Essa partícula N é a partícula genitiva do cóptico. Porque o adjetivo é percebido como uma espécie de genitivo, de possessivo do substantivo. Então, é meio que esse uso, como a gente vê aí, pigenos en Rome, que na verdade é a raça do homem, virou a raça humana. Então esse uso ficou geral, mesmo quando a palavra é um adjetivo legítimo, como verre embaixo. O homem novo é seguido de um adjetivo verdadeiro, verre, que é novo, mas mesmo assim ele leva a partícula genitiva en, ou seja, no cóptico, a partícula genitiva vira uma maneira automática, mecanizada já, de ligar um substantivo ao seu adjetivo.
Peyot en pirome. Peyot, a casa, a gente já viu. Rome é homem. Pirome, ou pirome é o homem. En, junto os dois, a casa do homem. Procurando meu dicionário etimológico, vi que essa partícula genitiva deriva do antigo egípcio ni. Como a gente vê aí, ni era o adjetivo que significava pertencente a, da preposição n, que era para alguém. A preposição n, então a preposição genitiva, a preposição dativa n, acaba sendo adaptada para uma forma genitiva, que é muito comum, né? A fusão do genitivo com dativo em muitas línguas é algo extremamente comum. E ocorreu aí na transição do egípcio clássico para o cóptico também. A sentença equacional, né, que equivale à sentença que tem no português, pelo menos teria um verbo de ligação ali no presente, né? Em egípcio é feita com uma espécie de... O próprio artigo é usado como uma espécie de cópula, de partícula de cópula, que faz às vezes do verbo ser no presente. Então a gente vê aneg pe perro, eu, o rei, não tem o verbo ser, né? Entek, o profetas, você é um profeta, esse u aí antes de profetas é o artigo indefinido, né? Ele é o profeta, já fica com o artigo no final, assim, a partícula copular fica no final, né? O profetas P, ele é um profeta. Então, para colocar no feminino, ficaria o profetas T, porque T é o artigo feminino. Ren profetas ne, eles são profetas. Aí o ren significa alguns, né? Eles são uns profetas, um artigo indefinido plural. A negação fica com an antes da partícula copular, né? Então, ren profetas an ne, eles não são profetas. Empei, Laos, aí a gente vê que a partícula negativa vira em, porque está antes de pei, né? Laos, vel, que é livre, an. Então aí a gente vê que o an negativo está no final, mesmo sem ter a partícula depois dele. E você pode usar só o an para dizer que algo não é, né? Não precisa usar o p depois aí. Nesse caso seria empei, Laos, ven, an, p, também seria possível, segundo o que eu li. O conceito de ter é feito usando a partícula existencial when, que significa tem, existe, né? No sentido de existir, haver, cuja forma negativa é men, mais a preposição um te, que significa algo como com. Então, wentaf us rime, ele tem uma mulher. Mentaf us rime significa que ele não tem uma mulher. Né? Junto a ele, com ele, não existe uma mulher. Quanto aos verbos gerais do cóptico, os verbos provavelmente de comportamento verbal, o sistema verbal do cóptico é bastante interessante e bastante complexo, embora seja diferente do egípcio antigo em uma série de questões. Por exemplo, pegando aqui o verbo sotem, que é derivado do antigo egípcio stadiam, que era o verbo egípcio para ouvir, que foi usado inclusive no vídeo aqui de egípcio clássico, aqui do canal, como um verbo que mostra o paradigma verbal do egípcio clássico. Esse verbo sobreviveu no cóptico e é sotem. No prefeito, na forma do passado da terceira pessoa, ele ganhou o prefixo a, que indica passado, o prefixo f, que significa terceira pessoa, né? Então, af sotem, ele ouviu. E no negativo, mpef sotem. Mp é a partícula negativa do passado. O f, mais uma vez, marca que o sujeito é a terceira pessoa. E sotem é o verbo ouvir, né? E também tem outros prefixos. No caso aí, o prefixo chá, indica o chamado aoristo, que muitas vezes indica uma ação costumeira, geral. Então, shaf sotem é ele costuma ouvir. Aqui a gente vê a flexão número pessoal da conjugação verbal do Egito, né, do egípcio, sem as partículas modais, só com o prefixo de pessoa, para vocês verem como funciona, né, as várias pessoas. A gente viu que o F é o marcador de terceira pessoa singular masculino, então a gente tem o sotem aí. E nas outras pessoas a gente tem ti marcando a primeira pessoa, depois o K e o T marcando a segunda pessoa masculina e feminina, e as formas do plural aí indicadas aí, ten sotem, teten sotem e se sotem. Depois a gente tem aqui a conjugação sufixal, que é uma espécie de conjugação infinitiva, muito usada porque no cóptico muitas construções verbais são feitas com partículas modais, mais essa construção infinitiva, né? Daí ela não é feita com prefixos, ela é feita com sufixos pessoais, aqueles morfemas que apareceram no começo, na tabela anterior, agora aparecem meio que sufixados aí, embora tenha algumas alterações também. E essa conjugação sufixal lembra muito a conjugação verbal básica do antigo egípcio,
que a gente vê aí no canto da tela, que eu copiei inclusive lá do nosso vídeo de egípcio, para vocês verem como é parecido ainda, né? A conjugação sufixal do cóptico, entre aspas, moderno, comparada com o egípcio de cerca de 3.000 anos atrás, 3.500 anos atrás. Ainda a gente vê aí, se você entrar numa igreja cóptica moderna, você vai ver o padre aí rezando e recitando a Bíblia numa língua que talvez um antigo faraó conseguisse até entender uma série de elementos, né? Então a língua egípcia não se perdeu totalmente, a humanidade ainda cultiva a língua egípcia na igreja cóptica. Muitos verbos do egípcio cóptico têm uma forma estativa que é feita também para variar a estrutura argumental do verbo e para mostrar também um equivalente, para formar um equivalente mais ou menos a um particípio passado, chamada forma estativa do verbo. Então o verbo liberar, soltar, que é vol, com a sua forma vel, é então a forma estativa estar livre, ser livre. Então essa forma aí, você vê que a gente forma a forma estativa através de uma espécie de metavocalismo, né? Uma mutação vocálica, um ablaut no verbo. A vogal muda e cada verbo muda de uma maneira um pouco diferente. Geralmente a gente tem aí uma mudança de uma vogal traseira para uma vogal dianteira, como a gente está vendo. Um O ou um U muda para um E. Geralmente, embora haja exceções. Existe também no cóptico o marcador de objeto direto, que é uma espécie de preposição que marca o objeto direto do verbo, embora esse seja opcional. Ocorre só de vez em quando. Na língua não é todos os objetos diretos que ocorrem, inclusive os objetos diretos pronominais, aqueles sufixos pronominais que a gente viu na tabela de pronomes, eles vão pendurados nessa preposição aí, o en ou emo, né? Então, vol a gente viu que é o verbo soltar, liberar. Volemos seria liberar, soltar ela, liberar ela, no passado. Na verdade, poderia colocar a vogal A para marcar o passado, ficaria afvolemos. Ele a soltou. Coevol, que é o verbo perdoar, né? Uma espécie de colocar liberação, colocar liberdade para alguém, né? Tico emof evol. Então, ti está prefixado ao verbo co, que é o verbo dar, né? Aí a gente tem a preposição em, marcando servindo de apoio para o pronome f, que marca a terceira pessoa. E o substantivo evol, aí, que forma a locução verbal, é dar ou colocar liberdade, colocar em livre, colocar soltura em alguém. Alguns outros exemplos de objeto direto marcado com en, né? A gente tem senal entipolis. Se é o prefixo que marca a terceira pessoa do plural. Se, então, é eles. Né? Nau é o verbo ver. E a gente vê a palavra polis do grego aí, que é cidade, né? Com um artigo prefixado feminino ti polis, a cidade. E o en no meio marcando que ti polis é o objeto do verbo senal. Eles vêm. Tis hine entapeirome. A mulher procura esse homem. Ti, o artigo definido feminino, shine é mulher, não é shine, é shine, é um S mais um H, shine. Ensa peirome. A negação verbal, como a gente já viu, é feita com empe, né? Depende do verbo também, embora tenha aquele an, que a gente já viu que nega a relação equacional, aí o verbo realmente ativo é negado com empe no começo. Então, apnute sotep. Deus escolheu. Observa aí que a partícula do passado, em vez de ir diretamente no verbo, ele vai no sujeito do verbo, vai prefixar um pnute, que é Deus. A pnute sotep, não é pnute asotep, ou afsotep. A pnute sotep. Né? Então ele tem uma incorporação do sujeito na forma verbal entre o marcador de passado e o verbo em si. Lembra bastante o que acontece no tupi, em algumas línguas americanas, né? Empepnuta sotep seria a negação. Então aí tem o passado negativo, Deus escolheu. Deus não escolheu. Então tem uma incorporação interessante aí do sujeito entre o morfema de tempo e aspecto e a raiz verbal em si, em alguns casos. Um fenômeno bastante incomum nas línguas aí da Eurásia Ocidental. Né? Ficar nove evol, né? Nove evol é liberar os pecados, ele perdoa os pecados.
Afka nove evol, ele perdoou pecados, né? E afko evol en nen nove. Um objeto direto definido, porque está marcado pelo nen, que indica nosso, né? Então ele recebe a partícula de acusativo en, que marca o objeto direto. Afko evol en nen, ele perdoou os nossos pecados. Como em muitas línguas, existe a tendência de marcar o acusativo de maneira mais nítida, se esse acusativo, se esse objeto direto for, na verdade, uma expressão definida. Algo definido, em algumas línguas também pode ser algo animado, relativo a um ser vivo, a um ser humano. O cóptico tem essa estrutura causativa pelo morfema tre, que é colocado justamente naquela parte antes do verbo que recebe toda a marcação de tempo, aspecto e também um morfema de objeto ou sujeito do verbo. Então a gente vê a marcado aí como o morfema de passado, que a gente já viu em vários verbos, né? I, que marca o sujeito do verbo como primeira pessoa, o tre causativo, o objeto do verbo marcado pelo F, que indica que o sujeito do verbo é um sujeito de terceira pessoa masculina, e depois o verbo em si. Isso significa eu fiz ele escolher. Aitref sotep. Essa partícula causativa, segundo o meu dicionário etimológico de egípcio, é derivado do antigo prefixo de causativo infinitivo date-ir, ou ti-ir, que é uma forma de também causativo do antigo egípcio. E as preposições, como eu já disse também, como acontece nas línguas semíticas, recebem o sufixo de pronome para formar um composto de preposição com pronome. Então, por exemplo, a preposição na, que vem do antigo egípcio ni, que a gente já viu, né? Aquela aqui também, de onde veio a marcação de objeto do antigo egípcio, né? De genitivo, na verdade. Essa partícula na, essa preposição na, mais o pronome de primeira pessoa, que é o sufixo i, fica nai, para mim. E para você é nak. Para ele ficaria naf, assim por diante. Para ela seria nas, etc, etc. Essa construção também existia no antigo egípcio hieroglífico e é bastante típico, como eu já disse, das línguas camito-semíticas no geral. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido bastante elucidativo, né? Não é fácil pesquisar esse tema. Os livros, tanto de egípcio clássico e hieroglífico, quanto de cóptico, são livros obscuros, são livros opacos, difíceis de estudar. Esse vídeo demorou bastante tempo para eu conseguir realmente tecer uma narrativa coerente, não só do cóptico, né, mas comparando o cóptico com o antigo egípcio, que é algo que nem os livros fazem. Eu tenho livros de egípcio, livros de cópticos, são livros completamente separados. Eu não tenho nenhum livro que compara um com o outro. Eu que tentei tecer algum tipo de paralelo, traçar algum paralelo entre o cóptico e o egípcio, que realmente é uma coisa que não tem um livro que faça isso sistematicamente, de maneira nítida, de maneira sistemática e clara, pelo menos que eu conheça. Né? Então tentei fazer isso aqui nesse vídeo para realmente satisfazer essa curiosidade que eu tinha e que vocês também devem ter de saber exatamente até que ponto, né, essa forma tardia, cristã, ortodoxa de egípcio, na verdade, refletia a antiga língua egípcia. A resposta para isso é que reflete muito, tá? O cóptico antigo, aliás, o cóptico quase moderno, né, que a gente tem aí ainda na igreja cóptica, é realmente a língua egípcia, legitimamente, sem tirar nem pôr. Ela tem um monte de palavra grega, cerca de 40% do léxico cóptico, na verdade, é de palavras gregas, mas isso não tira o caráter fundamentalmente egípcio de nem um descendente. Essa é a língua egípcia, ainda presente realmente nessa forma ainda cóptica, essa forma ainda atualmente usada como língua literária, litúrgica da língua cóptica. Basta você falar com um sacerdote da igreja cóptica que você vai ver alguém que ainda cultiva a língua falada uma vez por Tutankhamon na antiguidade, né? Então, se você curtiu o vídeo, deixa aí seu like, né? Deixa um comentário sobre o vídeo, sobre também o que você gostaria de ver abordado aqui no canal no futuro, outros temas, outras línguas. Não se esqueça de considerar também uma contribuição aqui para o canal através do Apoia-se, né? Entre em contato comigo através do meu e-mail ou através do Twitter, né? Se você quiser uma monitoria, né, uma mentoria em idiomas como inglês, alemão e russo, que
eu faço online, uma mentoria online sem hora marcada. E a gente se vê no próximo vídeo.